A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, grande e poderoso é o nosso Deus e é por Ele que aqui estamos. Vamos meditar hoje em Gênesis, capítulo de número 30. Vamos orar para estarmos fazendo a leitura e pedir, ao Espírito Santo para nos revelar, o que há, entendimentos. Oremos em nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Que o Senhor fique conosco, Pai amado, neste dia, sempre, Pai amado, eternamente conosco em nossas vidas, nos abençoando, nos guardando, Pai, nos livrando de todo o mal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, pois é pelo Senhor que aqui estamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Capítulo de número 30 vai dizer: Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, ou senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva Bila, entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou o seu nome Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: Vem uma turba, e chamou seu nome Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: Para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou seu nome Azé. E foi Ruben nos dias da cega do trigo e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: Ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: É já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite e ouviu Deus a Leia, e concebeu e teve um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou seu nome Isacar. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou seu nome Zebulon. E depois teve uma filha e chamou seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir que me vá ao meu lugar e à minha terra, dá-me as minhas mulheres e os meus filhos pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. Labão fez um novo pacto com Jacó. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, que toda darei. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e como passou teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: Que te darei?
Então disse a Jacó: Nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres, e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: Eis que Oxalá seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura e todo moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão, a maneira como Jacó se pagou de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho nos canos e nas pias d'água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados. E todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebeu as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos e servos e camelos e jumentos. Somente até aqui, meus irmãos amados, 43 versículos, né, um capítulo extenso, que o Senhor nosso Deus ele venha nos dar compreensão, né? Podemos ver aqui que o Senhor é o único que pode, né, tornar a estéril em uma mulher fértil, é o único que pode nos dar filhos, né? E podemos ver aqui, através desse capítulo também, que filhos são bênção do Senhor, né? São herança do Senhor. Hoje em dia, o povo, né, algumas pessoas têm distorcido, né, este significado. Muitos até acham que ter filhos é como poderia dizer, que não é bênção, né? Muitos não consideram como bênção, mas eu digo que os filhos são bênção do Senhor em nossa casa, em nossa vida, né? E só o Senhor é quem faz prosperar o caminho de todo aquele que o busca. Estou aqui, né, rapidinho, de uma maneira rápida, né, lendo a palavra do Senhor. Hoje aqui se inicia as aulas e eu vou ali acordar, né, minhas 2 crianças, né, mais novas, para o primeiro dia de aula, né, que o Senhor abençoe cada um dos nossos pequenos, né. E vamos orar para estarmos encerrando, né, este devocional de hoje, e que o Senhor nos abençoe, nos dê compreensão. E eu quero dizer que o Deus que proveu na vida de Jacó é o Deus que provê na minha vida, é o Deus que provê na sua vida. Ele é o de ontem, o de hoje e o de eternamente. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Fica conosco, Pai, neste dia de hoje, eternamente, em nossas vidas, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Abençoa todo pequenino do Senhor que está iniciando as aulas no dia de hoje, Jesus amado. Que o Senhor abençoe o ano letivo de cada um, protegendo e guardando os vossos pequenos debaixo da vossa santíssima proteção. Pai amado, batiza-me com o vosso Espírito Santo e com fogo, batiza-nos, Senhor, nos reveste com o vosso poder, Senhor meu e Deus meu. Somos gratos por ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós, que o Senhor venha, Pai amado, a nos abençoar cada vez mais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém.
todos fiquemos na paz de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.